começar a gravação e avisar que esse momento está sendo gravado. Então, se vocês decidirem permanecer na ligação, vocês estão consentindo com a participação de vocês ser gravada e depois compartilhada com a galera. Beleza? Começando com a minha audiodescrição, eu sou Rosiane Oliveira, sou uma mulher, meus pronomes são ela, dela. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelo e olhos castanhos, meu cabelo é cacheado, eu uso óculos e uso aparelho, e hoje eu estou vestindo uma blusa preta. E é isso, passar para Marília, que vai ser a incrível pessoa mentora de hoje, para tocar esse momento. Boa, gente, bom dia. Primeiramente, muito prazer estar aqui. Vou fazer a minha audiodescrição e depois eu vou me apresentar um pouquinho melhor e vou botar a apresentação para a gente ir começando aos poucos. Meu nome é Marília, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos loiros, meus pronomes são ela, dela, eu estou vestindo a blusa azul, uso óculos, estou vestindo uma tiara também. E hoje eu estou muito feliz de estar nesse momento, né? No ano passado eu também participei como mentora no Hacka Pride, e é algo que eu valorizo muito. Eu acho que a diversidade ela é uma potência, e quando a gente investe nela, a gente consegue de fato transformar o mundo e a sociedade em um outro nível para a gente ir para um outro lugar de fala, de atos. E eu acredito muito nesse tipo de ação. Então, hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre LinkedIn, sobre dicas de recrutamento, né? Porque hoje a gente sabe que o LinkedIn é a principal plataforma para a gente encontrar vagas, para a gente divulgar o nosso trabalho, para a gente fazer boas conexões, para que a gente consiga realmente se colocar dentro do mercado que a gente gostaria de estar, ou até mesmo compartilhar os nossos conhecimentos, tá? Então, eu vou começar aqui a apresentar. E aí eu só queria pedir para vocês me confirmarem se vocês estão vendo a minha tela. Acho que está carregando. Boa. Então, hoje o tema, né, como a Rose falou, vai ser sobre LinkedIn. E eu sou uma Tech Recruiter, então vai ser dicas de LinkedIn de uma Tech Recruiter. Primeiramente, eu queria me apresentar para vocês. Meu nome é Marília Rijo, né? Eu sou formada em administração pela UFPE. Trabalho há 3 anos com recrutamento e seleção tech. Então, hoje eu foco muito em profissionais de tecnologia, fazendo recrutamento de profissionais de tecnologia. Também trabalho em projetos ligados à pessoa e cultura, tanto de treinamento e desenvolvimento de colaboradores, de saúde mental, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente linka muito com saúde mental, porque não tem como a gente pensar em diversidade, pensar em incluir pessoas dentro de alguma empresa e não cuidar da jornada dela. Então, venho atuando com diversidade, inclusão e saúde mental também. Fui mentora, né, do Hacka Pride em 2022 e hoje eu trabalho na 180. Então, sou fundadora do Comitê de Saúde Mental e Diversidade na 180 e trabalho com recrutamento e seleção da parte tech. Vocês conheceram ontem, né? Acredito que o Hugo Fogaça e o Franco, que trabalham aqui também. O Franco é o nosso fundador e CTO. E é um prazer, né, ser a empresa patrocinadora, uma das empresas patrocinadoras, e tá trazendo um pouquinho do nosso conhecimento para compartilhar com vocês. E aí eu queria saber de você, né? Queria começar com um check-in, assim, como é que vocês estão chegando para esse papo, como é que vocês estão hoje, como vocês estão se sentindo. Queria saber dividir um pouquinho dessa experiência de como foi ontem, as primeiras mentorias que vocês tiveram. Me contem aí. Ai, o pessoal é tímido. Foi incrível ontem. Boa, boa. Ai, gente, 9 horas da manhã exige demais da pessoa, né? Tá assim, num set, mas hoje eu vou me colocar num set. Tô muito feliz de estar aqui. Mas espero que todos vocês estejam bem e qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem na nossa mentoria, enfim, fiquem à vontade para abrirem o microfone e perguntar, tá? Eu falo bastante, eu falo muito rápido. Então, se vocês não estiverem pegando ou tiverem dúvida de alguma coisa, por favor, sintam-se à vontade.
E quando a gente fala de LinkedIn, né? Acho que, como eu, resgatando o que eu falei anteriormente, o LinkedIn é a principal plataforma que a gente tem para a gente fazer conexões, para a gente achar oportunidade, para a gente divulgar o nosso trabalho. Então, ter uma rede estratégica de forma pensada para isso é muito importante para a gente conseguir aquela nossa oportunidade dos sonhos, ou até mesmo fazer conexões para futuros projetos. Então, a gente vai começar nos primeiros passos, eu acredito que as pessoas aqui têm o LinkedIn, primeiro eu queria saber, tem alguém aqui que ainda não tem a plataforma do LinkedIn? Pode levantar o bracinho, assim, caso não tenha. Acho que todo mundo tem, né? Então, boa. A gente vai começar com os passos a passos. É muito importante que você adicione uma foto no seu LinkedIn, tenha um título com palavras-chave e tenha uma boa descrição sobre você. Quando a gente pensa nesses 3 principais tópicos e os primeiros tópicos que a gente vai estar abordando, a gente pensa no número de alcance. Alcance é, por exemplo, quantas pessoas aquele seu perfil vai conseguir chegar dentro daquela descrição que você fez. Então, um LinkedIn que tem foto no perfil recebe 20 vezes mais visitas de, enfim, recrutadores, outras pessoas da rede, indo ao seu perfil do que uma pessoa que não tem. Título com palavras-chave, que é aquilo que eu vou mostrar logo em seguida, é a forma de que nós, recrutadoras e recrutadores, a gente consiga encontrar vocês. Então, quando você pensa, eu quero ser desenvolvedor front-end, então você vai ter que ter na sua descrição, no seu título de palavra-chave, o que você quer ser, o que você busca ser, ou o que você já é, para que a gente consiga te encontrar. E ter uma boa descrição é super fundamental para que a gente consiga, de fato, entender o que você faz, entender o que você já fez, ou até mesmo entender um pouco do teu contexto que você gostaria de fazer algo, por exemplo. Então, vamos lá. Esse aqui é o meu LinkedIn, tá? Então, você consegue ver que eu tenho uma foto, eu tenho um título com palavras-chave. A palavra-chave é logo embaixo do que você consegue botar o seu nome. Então, tudo que está grifado de vermelho são as palavras-chave que eu uso para ser encontrada por outras pessoas recrutadoras. Então, hoje eu trabalho com Talent Acquisition, diversidade e inclusão e saúde mental. Os meus títulos estão em inglês, porque quando a gente coloca em inglês, a gente consegue ter um maior alcance, principalmente para pessoas de fora. Quando a gente pensa no mundo tech, a maioria dos cargos, eles têm uma nomenclatura em inglês. Não é tão inclusivo ainda, mas aos poucos a gente vai virando essa chavinha. Mas, por exemplo, um dia eu tenho vontade de trabalhar para o exterior. Então, ter esses títulos focando também no inglês, isso faz com que o meu alcance chegue até as pessoas de fora, por exemplo. Então, tudo que está grifado se chama as palavras-chave. Então, eu tenho a palavra-chave tech, que é para informar que eu trabalho com tech. Tem Talent Acquisition, que é para falar que eu trabalho com recrutamento. Tem diversidade e inclusão, para as pessoas terem ciência que eu também trabalho com diversidade e inclusão. E saúde mental. Então, a gente já consegue aí perceber as minhas palavras-chave, tá? E quando a gente vai para descrever a experiência, né? É muito importante a gente ter um sobre. E aí eu entendo que tem gente que não escreve muito, não tem habilidade da escrita, ou até mesmo não gosta de escrever, e tá tudo certo. Mas é muito importante que você tenha um resumo sobre você no seu LinkedIn, para que a gente reconheça o que você faz e o que você é. Lógico que a gente sabe, né, que um resumo ali nunca vai descrever 100% a nossa personalidade, o nosso trabalho, mas ter um resumo geral para que as pessoas consigam bater o olho, ler rapidamente sobre você, já é um ponto muito bacana para você conseguir ali se posicionar e se destacando. Fazendo um breve resumo, né, eu boto minha idade, eu boto no que eu sou formada, boto os meus interesses, então eu gosto muito de projetos de voluntariado e desenvolvimento profissional. Aí eu começo a falando um pouco abaixo do que eu já atuei nos meus projetos de desenvolvimento profissional e voluntariado. E aí eu boto também que eu já trabalhei em alguns ambientes, então eu já trabalhei em startup, em fábrica de software, em consultoria, e descrevo brevemente a minha carreira profissional até então. Então, eu já trabalhei em consultoria, que foi a One Choice, eu já trabalhei na Pitang, já trabalhei na Justa, e atualmente eu trabalho na 180 Seguros. Você, visualmente, você pensa que é um texto grande, mas quando você lê, você consegue ler rapidamente e entender todo o meu contexto. Então, eu sempre boto à disposição que eu estou, né, à disposição para trocar conhecimentos, bater um papo, porque as pessoas vão entender que podem me acessar. Então, até, por exemplo,
um parceiro de trabalho que, sei lá, é recrutador em outra empresa. Ele pode ver o meu perfil e, nossa, eu posso trocar conhecimento com essa pessoa também. Não necessariamente eu vou querer contratá-la, mas eu posso fazer um benchmark, um network, que é tipo assim, marcar um encontro para a gente falar sobre algum assunto que eu sei que ele sabe que ele tem interesse de saber a minha opinião, por exemplo. Então, recapitulando, ter essas palavras-chave e ter uma breve descrição sobre você no seu LinkedIn é muito importante para nós, pessoas recrutadoras, entender o que você faz ou entender o que você quer fazer, né? Porque aqui você consegue, se você tiver em transição de carreira, você consegue botar, já trabalhei com isso, viso trabalhar com isso devido ao meu interesse por, sabe? Então, a gente consegue ter uma breve noçãozinha disso. Quando a gente fala de algoritmo, né? Eu acho que a gente bate muito nessa tecla, é as palavras-chave junto com o título e cargo. Então, quando você tem essas palavras-chave no seu cargo, no seu título, né, e os cargos bem certinho, o algoritmo vai favorecer para que mais pessoas te achem, para que você tenha mais alcance. Então, é muito, muito importante ter esse título com palavras-chave e uma dica que eu sempre dou é pesquise. Pesquise pessoas que vocês gostam, que vocês acompanham, que vocês gostariam de ter uma carreira parecida, por exemplo, para ver como é que eles colocam os seus cargos, para ver como eles colocam o seu título. Então, se eu quero ser Product Manager, como é que essas pessoas se descrevem? Como é que está o cargo dessas pessoas? Para que você consiga ver uma semelhança, entender como funciona e colocar no seu para que as pessoas te achem, para o algoritmo te ajudar a pessoas recrutadoras a te acharem. Até aqui tudo bem? Vocês conseguiram entender mais ou menos como funciona? Tem alguma dúvida? Se tiver, por favor, só levantar a mão, tá? Boa. Aqui eu trouxe mais exemplos, tá? Para que a gente consiga ver como funciona essas palavras-chave de diferentes cargos. Então, a gente tem aí o William, que ele é Software Engineer, ele trabalha com programação funcional, com desenvolvimento mobile, Flutter e Clojure. Quando a gente pensa em desenvolvedores, pessoas desenvolvedoras, ela trabalha com alguma linguagem específica. Então, quando você coloca nas suas palavras-chave que tipo de linguagem você trabalha, nossa, já consegue ter um alcance muito legal para a gente, pessoas recrutadoras, te achar. Então, eu acho que a linguagem mais comum, né, que a gente tem hoje de pessoas desenvolvedoras back-end é o Java. Então, se você bota no seu título que você é desenvolvedor back-end e você trabalha com Java, você já vai ter um alcance muito maior. Então, a gente já vai ter mais facilidade para te achar. Embaixo já tem outro tipo de exemplo, que é o do Luiz Teixeira, ele trabalha com especialista em branding, né? Ele é Product Management na 180. Então, ele já consegue descrever, né, de acordo com a sua área de atuação, o que ele faz. Então, para eu achar ele, vai ser muito mais fácil, porque já tem descrito o que ele faz. Então, se eu tiver uma vaga, por exemplo, de especialista de branding, né, que é de marca empregadora, enfim, eu consigo achar ele. Ou se eu tiver uma vaga de Product Manager, eu vou conseguir achar ele, porque está na descrição do cargo dele. Ok? Tá, então, tudo certo, né? Alguma dica para quem está no primeiro período e não tem experiência em linguagens? Qual título seria legal colocar? Boa, ótima pergunta, Luiz Gustavo. Uma dica é você colocar, por exemplo, o que você gostaria de ser. Você quer trabalhar com desenvolvedor o quê? Você quer ser desenvolvedor, pessoa desenvolvedora back-end? E qual linguagem você gostaria de trabalhar? Bota aqui no comentário que tipo de linguagem você gostaria de trabalhar e se você gostaria de trabalhar com back ou com front. Boa. Você pode botar assim. Você pode botar desenvolvedor front-end, e aí você bota, sei lá, a linguagem que você gostaria de trabalhar. Isso, perfeito. Ó, olha que legal. Por mais que você ainda não trabalhe com isso, mas você gostaria de trabalhar, certo? Então, ter isso no seu título vai fazer com que a gente ache. Vai que um dia eu tenho uma oportunidade de desenvolvedor front-end júnior que não precisa de experiência, mas que eu sei que você tem esse interesse. Então, eu vou conseguir te achar, sabe? Então, uma dica é você colocar justamente isso. Desenvolvedor front-end, no seu título, né? Desenvolvedor front-end
HTML, CSS. Então, isso quer dizer que você gostaria ou você é um desenvolvedor front-end e que você gostaria ou trabalha com HTML e CSS. Então, isso é uma forma das pessoas te acharem, mesmo que você ainda não trabalhe diretamente com isso. Mas isso mostra o teu interesse também, sabe? Na área que você quer seguir. O título, as palavras-chave, né, embaixo do nosso nome, ela serve justamente para isso, para indicar às pessoas ou o que eu trabalho, ou o que eu gostaria de trabalhar. Faz sentido? A gente consegue ver nesse exemplo aqui, ó. Deixa eu voltar. Tá vendo? O do William, ele é software engineer e ele tem as linguagens que ele trabalha. Nesse caso, ele já trabalha com isso. Mas você também poderia colocar no seu interesse, do que você gostaria de trabalhar para as pessoas te acharem e entenderem o que você gostaria de fazer. Boa? Fechou? Legal. Quando a gente vai para a parte de rechear o LinkedIn, né? Porque o LinkedIn é uma ferramenta muito complexa. Complexa no sentido de que tem vários campos e você pode explorar eles. Então, quando a gente pensa em utilizar a função destaque, muitas vezes a gente não utiliza ou nem conhece essa função. Então, é muito importante você colocar nos seus destaques algumas publicações que você fez, né? E uma dica que eu sempre dou para as pessoas é que, se você gostar, produza conteúdo para o LinkedIn. Seja ativo na rede. Então, isso vai fazer com que o seu número de alcance em outras pessoas possa ser muito maior. Então, as pessoas vão ver o que você está postando, as pessoas vão curtir o que você está postando, eventos que você participou, cursos que você fez, projetos que você fez em parceria com outra pessoa. Então, por exemplo, vocês estão participando da Hacka Pride, certo? Você consegue rechear o seu LinkedIn só com essa participação. Tirar print de alguma tela e fazer um post. Hoje tive mentoria de... vamos lá. Tal linguagem. Então, hoje a gente aprendeu isso, foi muito legal, a gente fez conexão, conheceu pessoas da empresa tal, e isso você já posta. Então, outras pessoas vão curtir aquilo que você postou, já vai aparecer para outras pessoas, e sua rede, seu número de alcance vai conseguir ser muito maior. Então, por exemplo, esse é o meu destaque. Então, tem algumas publicações que eu fiz. Então, eu sou uma pessoa ativa na rede. Então, eu sempre posto, tento produzir conteúdo. E não é conteúdo textão, não, tá, gente? Porque a gente pensa em produzir conteúdo daqueles textão. Mas não precisa ser um textão. Pode ser um post de um curso que eu fiz, ou de uma palestra que eu fui, justamente para movimentar essa rede e conseguir ter esse alcance. Então, quando eu vou publicando coisas, mais pessoas vão interagindo no meu perfil e mais pessoas vão se conectando comigo e assim o meu engajamento vai se aumentando, né? Vai ficando maior. E aí, com isso, eu utilizo as minhas funções de destaque, que é aquele que fica embaixo do meu perfil, para botar as publicações que eu acho mais interessantes para mim. Então, eu botei uma publicação do março, do mês das mulheres, que foi uma campanha que eu fiz aqui dentro da 180 Seguros, focando em diversidade. Botei o post da minha formação, né? Do dia da minha colação de grau. Então, é isso. Eu utilizo essa função de destaque para botar as minhas publicações que eu acho mais interessantes, para que quando a pessoa bata o olho, consiga ver. Então, poxa, se eu trabalho com diversidade, se eu trabalho com vagas, é muito interessante que eu tenha no meu destaque alguma coisa que remeta àquilo que eu faço. Faz sentido? E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de conteúdos que eu fiz. Então, você percebe e vê que tem uns que tem um textinho maior e tem outros que nem tanto. Você consegue ver esse primeiro que eu coloquei, que foi justamente alguns compilados de certificados. Eu fiz 2 cursos, e aí eu tirei print do meu certificado e fiz uma publicação falando um pouquinho sobre o curso, o porquê o meu interesse naquele curso, e pronto, postei, sabe? Lógico que tem que seguir uma linha, né, interessante para as pessoas lerem, mas que não precisa ser nada complexo, mas que é muito interessante que você tenha esse movimento no LinkedIn, que você crie esse conteúdo para que você tenha cada vez mais acessos. Então, tem diversos tipos de conteúdo que eu botei exemplo, mas para que vocês consigam se inspirar. Então, sei lá, as pessoas que estão migrando de área estão fazendo vários cursos, eu tenho certeza, que estão super se dedicando a aprender, estão lendo algum livro para aprender aquilo. Tira foto do livro, bota um pequeno resumo do que você aprendeu, movimente a sua rede, sabe? Isso vai fazer com que as pessoas entendam o que você está fazendo. Então, poxa, se ele está fazendo uma migração de carreira, por exemplo, ele está estudando, ele está se comunicando, olha, ele está lendo um livro sobre, sei lá, programação, olha que legal, os insights dele. Então, isso vai fazer com que, de fato, aumente a sua rede. Então, aí fica alguns exemplos de conteúdo para que vocês consigam se inspirar. E depois
criarem a publicação de vocês, tá? E quando a gente vai para a parte de descrever experiências profissionais, é muito importante que vocês descrevam suas experiências profissionais. Destaque seus cursos, suas formações, os bootcamps que você fez ou os hackathons que você participou. E quando a gente pensa, eu não tenho nenhuma experiência profissional, como é que eu faço? Boa. Isso daqui, a da Hacka Pride, por exemplo, eu peguei de um exemplo de uma pessoa que participou da minha mentoria no ano passado e trouxe para vocês. Ela botou o Hacka Pride como tipo de experiência, certo? Que dentro dessa experiência pode ser experiência profissional remunerada ou não remunerada, gente, tá tudo certo. Mas que você consiga descrever o que você fez aqui dentro, ou o que você aprendeu aqui dentro, ou o que você participou aqui dentro. Então, você consegue ver na Hacka Pride, que é um exemplo prático e palpável, já que vocês estão aqui, o que ela botou. Então, ela ficou responsável pela UX Design aqui dentro, né, de algum projeto que ela fez, e ela descreveu o que ela fez. Essa descrição que ela faz é muito importante para que a gente, pessoa recrutadora, entenda o que você faz. E isso pode colocar. Você pode colocar como se fosse estágio, você pode colocar como se fosse trabalho não remunerado, ou não necessariamente precisa colocar essa abinha. Tipo assim, isso foi algo que ela colocou do jeito que ela descreveu. Mas você pode encontrar a melhor forma de botar no seu perfil. Eu colocaria não como estágio, mas eu colocaria como uma atividade que eu fiz não remunerada, porque de fato é uma atividade que vocês estão fazendo e vocês não vão ser remunerados por isso de acordo no programa, né? Vocês podem ganhar uma premiação de acordo com o seu projeto. Mas eu colocaria como uma experiência, sim, porque de fato isso aqui é uma experiência, gente. Vocês estão aprendendo, vocês vão fazer um projeto, então isso de fato é uma experiência muito bacana. E colocar isso no LinkedIn já é uma forma das pessoas saberem o que você fez aqui dentro, ou o projeto que você participou. Ficou claro, Yuri? Boa. Em cima, né, a gente consegue ver que tem uma outra experiência de uma pessoa que já está no mercado, por exemplo, mas que vocês conseguem entender que tipo de experiência ela já teve. Você consegue observar o cargo que ela tem hoje e as funções que ela exerce. Então, é mais ou menos assim que funciona. Mas eu gostei muito desse recorte do Hacka Pride que ela fez como UX, para vocês verem que é possível, sim, você descrever uma experiência que não precisa ser necessariamente remunerada, mas que você ter no seu LinkedIn algo que você já fez e descrever aquilo que você fez é muito importante para a gente saber. Então, por exemplo, hoje ela trabalha com UX Design, mas ela começou na Hacka Pride, então a primeira experiência que ela teve como UX Design mesmo foi na Hacka Pride, dentro do projeto que ela fez. Então, a gente já começa a perceber que, poxa, ela já teve algum contato, né? Ela já fez algum projeto, então isso é muito bacana. Deixa eu passar aqui. Quando a gente pensa, né, em descrever formações acadêmicas, cursos, bootcamp, o LinkedIn, ele tem uma área justamente para isso, tá? Para você colocar sua formação acadêmica e seus cursos e certificados. É muito interessante que você coloque, para a gente saber que, poxa, você tem curso disso, você tem curso daquilo. Eu fiz um curso de Java, eu fiz um curso de UX Design. Coloca, gente, vai ser muito legal para rechear o seu perfil e a gente conseguir entender como é que vocês trabalham, ou o que vocês já fizeram, tá? Quando a gente pensa em profissionais de tecnologia, UX design, desenvolvedor, pessoas desenvolvedoras, é muito interessante que vocês tenham GitHub e portfólio, principalmente pensando em UX design, para que a gente tenha, de fato, onde consultar os seus projetos, sabe? O GitHub é uma plataforma muito importante para a área de tecnologia, de network, de hospedagem de projetos. Então, invista nesse tipo de plataforma para que você consiga ter mais interação e construa no seu LinkedIn que você participa lá. Então, poxa, se você subiu um projeto no GitHub, bota lá no seu LinkedIn para as pessoas recrutadoras verem o projeto que você fez. Isso dá mais embasamento para a gente entender qual a linguagem que você usa, ou que tipo de projeto você faz. E é muito importante, quando a gente pensa no portfólio, para as pessoas de design, UX design, a gente entender o que você faz, como você faz e como é que você apresenta o seu trabalho, né? E outra dica que eu dou é participe de hackathons, participe de bootcamps, participe de eventos de tecnologia em geral. Isso vai trazer visibilidade para você, networking, então você vai conhecer novas pessoas, você vai conhecer pessoas que trabalham em outras áreas, e aí você vai conseguir criar, de fato, esses laços que possam te trazer oportunidades no futuro, sabe?
Então, é muito importante esses eventos aqui, tipo, por exemplo, a Hacka Pride, para que vocês consigam aumentar a sua rede. Eu vi que tem uma pergunta do Luiz Gustavo e tem Rose. Rose, por favor, pode falar. Depois eu respondo. Ah, boa, perfeito. Eu vou ler aqui, tá? Eu só estava finalizando o pensamento. Estou participando de um treinamento de 3 meses para me tornar um embaixador da Todos durante 3 meses. A gente vai aprender sobre liderança, impacto social, diversidade e inclusão e gerenciamento de projetos. Qual seria a área legal para colocar? Educação ou experiência? Vamos lá. Você está participando de um treinamento. Quando você fala desse treinamento, é um treinamento muito longo. Você vai ter algum projeto para fazer ou você vai só receber esse conteúdo, só receber essas informações? Só para eu entender melhor o seu contexto. Do Luiz Gustavo. Pode abrir o microfone se quiser, mas se quiser só escrever também, fica à vontade. Sim, vamos desenvolver um projeto final. Então, eu colocaria como experiência. Eu botaria lá na minha caixinha de experiência, que é da Todos, né? Então, que você está participando disso, deixa eu pensar. Hoje você vai aprender sobre diversas áreas. Você pode botar como experiência profissional e descrever que você está aprendendo sobre essas áreas e o projeto desenvolvido no final. Faz sentido? Então, se você vai estar tendo um projeto no final, você vai ter meio que tipo uma responsabilidade. Vamos supor que dentro do seu projeto você vai ser consultor de diversidade. Você pode botar consultor de diversidade na empresa Todos, e aí você descreve tudo isso que você aprendeu. Tivemos treinamentos imersivos sobre liderança, sobre impacto social, sobre diversidade, inclusão e gerenciamento de projetos. No desenvolvimento do projeto final, eu fui responsável por tal função e eu desenvolvi tais habilidades dentro desse projeto. E aí você consegue descrever bem e ter aquilo como uma experiência. Faz sentido? Conseguiu entender? Legal, perfeito. Deixa eu voltar aqui. Quando a gente pensa em currículo, né, parece ser uma coisa meio old school, mas tem algumas vagas que você precisa aplicar, que você aplica, que precisa de currículo, que você precisa anexar alguma coisa lá. Então, você consegue ter um LinkedIn e você consegue ter um currículo ao mesmo tempo, sem precisar de 2 coisas diferentes. Você consegue ter tudo em um só. Uma coisa que eu queria ressaltar para vocês é que vocês evitem de colocar dados pessoais, tanto no LinkedIn quanto em alguma outra plataforma que você queira ali colocar suas experiências. Então, não coloquem seus dados pessoais, como endereço completo, estado civil, idade, se você tem filho, se você não tem filho. Não precisa disso. E se alguém perguntar sobre, enfim, isso para você durante um processo seletivo, não pode, tá? De acordo com a lei, a gente não pode perguntar nada relacionado a dados pessoais dos participantes, das pessoas participantes do processo seletivo. Então, por favor, evitem de colocar esses dados, porque realmente as pessoas, muitas vezes, na internet, né, no mundo que a gente está hoje, se aproveitam muito dos nossos dados para fazer coisas ruins. Então, evitem de colocar esse tipo de dados dentro das plataformas que vocês usam em geral. Como é que eu consigo ter um LinkedIn e um currículo ao mesmo tempo? Você vai lá na sua página do LinkedIn, certo? Você consegue e tem um campo de mais. Você vai clicar no campo de mais e vai aparecer vários outros campos embaixo. E tem como salvar como PDF. Você vai clicar em salvar como PDF e vai ter o seu PDF, você vai ter seu currículo, gente. Então, quando a gente pensa num LinkedIn completo, descrito, falando sobre você, falando sobre suas experiências, automaticamente você já tem um currículo para anexar naquela vaga que precisa. Então, é só você ir nessa função de mais, salvar como PDF, que já vai ter lá o seu currículo, que foi basicamente um PDF do seu LinkedIn, mas já num formato super bonitinho, organizado, que a gente não precisa gastar tempo fazendo esse currículo, né? Então, isso é uma forma de otimizar e você ter os dois em uma funcionalidade só. Então, aí já vem ressaltando mais uma importância, né, de você ter um LinkedIn tão descritinho e bom para que você também use como currículo para se candidatar e anexar nas vagas. Faz sentido? Até aqui alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Tudo certo? Boa! E agora a gente vai para a parte mais legal. Conseguiu a entrevista. E aí? Como é que eu faço? Mas, primeiramente, se você conseguiu a entrevista, muito legal.
e eu vou te dar algumas dicas de como uma recrutadora, de como uma pessoa recrutadora mesmo, sabe? Que já fez muitos processos seletivos e também sou participante de processos seletivos, gente. Então, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas é que seja transparente com o seu momento atual, sabe? Se você está fazendo uma mudança de carreira, o que te levou a fazer essa mudança de carreira? Mostra essa vontade, mostra essa sua paixão, mostra esse seu desejo mesmo de ir para a carreira profissional que você sonha. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que foi até aquela que eu trouxe exemplo da Haka Pride, né? Que ela aqui atuou como ex-designer no projeto dela. Ela era historiadora, ela fazia história na Federal. E ela tinha essa vontade de trabalhar com o PM, o ex-design, e ela se identificava com isso. Então, ela estudou sobre isso, ela viu que poderia contribuir, ela viu que poderia fazer sentido para a carreira dela. Então, quando ela fez esse movimento de carreira, ela foi transparente no momento da entrevista. Ela falou que a experiência que ela teve foi justamente na Haka Pride, nesse desenvolvimento de projeto que ela fez, atuando com tal coisa, mas que ela queria, de fato, emergir nesse universo. Porque ela se encontrou, ela acha que faz sentido para a carreira dela, ela gosta. Então, ser transparente no momento da entrevista é muito, muito importante. Importante a gente ser humilde, né? Que não tem como a gente saber tudo de uma área nova. Até se você já está há muito tempo numa área, não tem como você saber tudo. Então, mostre que você está sempre aprendendo, que você vai sempre buscar conhecimento. Seja uma pessoa que, de fato, busque conhecimento. Tem algumas frases que, tipo, parecem ser bem clichê, de fato são, mas conhecimento nunca se perde. Então, quanto mais você estuda, mais informação você tem. Eu tento buscar informações de outras áreas, por mais que não seja uma área relacionada a que eu trabalho e atuo, mas eu tenho certeza que aquele conhecimento vai me trazer algum retorno, sabe? Então, o conhecimento nunca é em vão e a gente nunca sabe de tudo. Então, eu já trabalho na área de recrutamento, de pessoas há um tempo, mas isso não quer dizer que eu sei de tudo. Isso quer dizer que eu só estou no processo e que eu tenho que aprender muito mais e que eu vou buscar mais conhecimento. Então, quando vocês demonstram que vocês estão abertos, que vocês buscam conhecimento, que vocês têm a humildade de entender que vocês precisam estar abertos para buscar conhecimento, isso é muito bom. As pessoas conseguem ver a transparência no que você fala, as pessoas conseguem ver que você é uma pessoa engajada, que você é uma pessoa motivada. Então, é super legal ter esse senso, né? Deixa eu ver aqui. Marília, é interessante disponibilizar no LinkedIn um link para um portfólio. Em qual parte do LinkedIn isso seria feito? Inclusive sobre o portfólio. Tu tens dicas de como fazer? Boa. É muito importante que você coloque o seu portfólio. Você pode colocar na sua descrição. Eu vou só voltar aqui, mas eu já volto para essa imagem, tá? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu voltar. Você consegue colocar no sobre o link do seu portfólio. Então, vamos lá, Guilherme. Você quer ser o ex-designer aqui dentro da Haka Pride, você aprendeu um monte de coisa, você já participou de alguns outros projetos, e aí você coloca, prazer, meu nome é Guilherme, tenho tantos anos, fiz tantos cursos, sou formado em isso, ou enfim, tenho experiência nisso, e aí você coloca, para saber mais, ou para conhecer mais o meu trabalho, ou meus interesses, aqui vai o link do meu portfólio. Fico à vontade para trocar conhecimentos. Sobre como fazer portfólio. Eu sempre indico você procurar portfólios de outras pessoas que estão na sua área para você entender como é que eles fazem. Então, faça networking com pessoas que são ex-design. Depois eu posso trazer um exemplo para vocês. Então, eu tenho que pedir previamente para trazer esse exemplo, né? Até porque é portfólio de outra pessoa. Mas eu vou pegar o material com a pessoa que eu conheço e se ela disponibilizar. Olha aí, a Sofia falou. Tem um portfólio muito legal no Behance para a área de UX Design. Então, é isso. Uma dica que eu dou sempre veja o que a outra pessoa faz, né? Tanto quando a gente fala de descrição de cargo, quando a gente fala de portfólio. Então, veja um exemplo de portfólio, de como ele é feito, e tente fazer um baseado na sua experiência, né? Baseado na sua realidade. Mas se vocês quiserem também, eu vou disponibilizar o meu material, né? Esse que eu estou apresentando. E aí eu vou pegar um outro portfólio com a pessoa que me disponibilizar, para que vocês também tenham esse exemplo para vocês conseguirem criar o de vocês, tá certo? Mas a dica final entenda como as outras pessoas fazem para fazer o seu também. Porque aí você consegue se inspirar e entender como é que essas pessoas conseguem criar. A Rose falou que já está no Drive, então aí, ó, já é um exemplo para vocês. A dica, né, que a dica final, quando eu falo de conseguir a entrevista, é que se você está aplicando para alguma empresa, pesquise sobre ela antes da entrevista. Então,
pesquise quantos anos ela tem, o que é que ela faz, as áreas que ela atua, porque é muito bacana para nós, pessoas recrutadoras, entender que você está interessado não somente na oportunidade, mas na empresa, sabe? Visto que você vai trabalhar aqui, então é muito, possivelmente, né? Então é muito interessante que você pesquise bastante sobre a empresa antes, até para você levar para a entrevista. Nossa, eu me apliquei para essa vaga, porque eu acho que super pode fazer sentido para minha carreira, eu tenho experiência nisso, acredito que posso agregar com isso. E também pesquisei bastante sobre a empresa, então é algo que eu me identifico, é algo que eu acredito. Então, ter essa pesquisa antes é muito importante na hora da entrevista, tá bom? Até aqui tudo certo? Alguma dúvida? Boa. Caso você tenha feito alguma pausa na sua carreira, de empregos mesmo, tipo, por exemplo, se você teve uma pausa muito longa na sua carreira, seja transparente e explique o motivo, sabe? Se você ficou 6 meses em casa, o que é que você fez nesse tempo para se atualizar? Por exemplo, tem uma candidata que eu entrevistei há um tempo atrás, que ela passou 9 meses longe do mercado, porque ela tirou a licença maternidade e ela foi demitida do antigo emprego dela. Então, ela passou esses 9 meses cuidando da filha dela. E na hora da entrevista ela me explicou: olha, eu tive uma pausa na minha carreira, porque eu fui demitida logo em seguida que eu engravidei, o que é super errado, mas eu fui demitida, e aí eu passei 9 meses da minha gestação, mas eu me atualizei, eu fiz alguns cursos, eu li livros sobre, eu participei de alguns eventos. Então, seja transparente naquilo que você fez e mostre que você usou aquele tempo para alguma coisa, sabe? Nem que seja para ler, fazer networking, fazer contato com outras pessoas, mas é muito importante você levar esse senso de conhecimento, de aprendizado sempre para onde você for, tá bom? E agora eu queria trazer para vocês, caso vocês queiram, caso alguém queira, eu separei um momentinho, alguns minutos, para ajudar a otimizar o LinkedIn de vocês. Então, caso alguém queira abrir o seu LinkedIn aí para eu poder dar dicas ao vivo em tempo real, esse é o momento. E aí eu queria saber de vocês se alguém tem interesse, se alguém gostaria de compartilhar alguma dúvida para que eu possa ajudar. Boa. Sofia, por favor, fica à vontade. Vamos lá. Perfeito. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marília. Incrível, assim, o treinamento. Eu fui de marketing ano passado dentro do City e eu estudei pra caramba, assim, sobre LinkedIn, como otimizar essa parte toda de SEO e, assim, treinamento maravilhoso. Foi incrível. Eu só queria, assim, fazer a pergunta também para compartilhar com o pessoal, porque eu acho que é uma coisa muito importante. A gente fala muito sobre palavras-chave para hard skills, né? Para, sei lá, uma linguagem que você trabalha, se você quer ser product manager, se você coloca lá as coisas que você trabalha com estratégia, não sei, business design, mas como é que as pessoas também podem colocar no perfil delas questões ligadas a soft skills, né? Que são muito cobradas também em processos seletivos. Aí eu queria pedir, assim, essas dicas de como colocar soft skills mais em evidência no perfil do LinkedIn também. Boa, perfeito. Eu vou voltar aqui, mas depois eu já volto para a imagem que eu estava. Eu vou abrir o meu sobre para vocês. Aqui vocês conseguem ver algumas palavras-chave que eu botei. Então, que eu trabalho com projetos de voluntariado e desenvolvimento profissional, que eu tenho sólidas passagens e adaptabilidade em ambientes dinâmicos e diferentes. Isso já é uma forma de demonstrar uma soft skill que eu tenho, adaptabilidade, que eu consigo me adequar realmente ao ambiente que eu estou. Então, isso é uma forma de você descrever alguma soft skill sem necessariamente dizer tem uma boa comunicação, tem ótimos relacionamentos. Você consegue usar uma frase que dê a entender que você tem aquilo. Faz sentido, Sofia? Então, aqui nessa frase que eu coloquei no meu sobre, eu queria justamente descrever uma soft skill que eu tenho, que é justamente a minha adaptabilidade em ambientes diferentes. Que eu fui realmente de trabalhar desde uma fábrica de software, que é super engessada, para uma startup que eu trabalho hoje, que assim, é tudo dinâmico, tudo uma loucura. Então, eu escrevi que eu tenho passagem e adaptabilidade em diferentes ambientes. Então, isso mostra para as pessoas recrutadoras ou para as pessoas que visitam o meu LinkedIn que eu sou uma pessoa que tem uma adaptabilidade. Então, você pode usar algumas frases assim para descrever alguma experiência profissional ou para descrever alguma soft skill que você tem. Faz sentido?
Nada, que agradeço. Então, trazendo outro exemplo, né? Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Então, como é que eu consigo descrever para as pessoas que eu sou uma pessoa muito comunicativa? Trabalho em diferentes ambientes, com muito relacionamento em outras áreas, focando muito na comunicação e no relacionamento assertivo entre elas, fazendo conexão. Então, você consegue usar algumas frases para você descrever as suas habilidades, as suas soft skills para as pessoas. Porque quando a gente pensa em, tem uma boa comunicação, tem uma liderança nata, não fica tão legal, né? Então, você ter algumas frases que possam realmente dar um contexto sobre alguma característica sua é muito legal, tá bom? Eu acho que o Yuri levantou a mão e depois o Iago botou aqui. Yuri, você quer falar? Eu só queria passar o link no meu perfil também. Boa. Tá passando. Boa. Tá bom. Então a gente tem uma filinha. Foi Yuri, Luiz e Iago. Deixa eu abrir aqui. Você se incomoda se eu compartilhar o seu LinkedIn? Que aí eu consigo... Pode mostrar. Boa, perfeito. Ó, vamos lá. Aqui, vocês estão vendo a minha tela? Então, né? E Yuri já deu um show aqui nas palavras-chave dele. Ele já está dizendo, né, que ele trabalha com desenvolvedor back-end, que essas são as linguagens que ele atua, ou que ele faz cursos, ou que ele gostaria de saber. Então, se eu procurar Node.js, você vai aparecer para mim. Talvez demore um pouco para aparecer, porque é muita gente que trabalha com Node, mas você já tem uma grande probabilidade de aparecer para mim se eu, por exemplo, tiver alguma vaga. Então, aqui já está super bom. Essa sua palavra-chave já mostra o que você trabalha e já mostra as linguagens que você atua. Então, é muito legal, tá? Aqui, o seu sobre também tá bem legal. Você descreve, né, que você tem experiência. Você descreve um pouco sobre você. Nesse caso, eu botaria uma versão português e inglês, mas eu gosto mais... Quando a gente pensa em alcançar mais pessoas, o inglês, ele é muito melhor, né? Quando a gente pensa em alcançar pessoas de fora, do exterior. Então, mas botar, tipo, por exemplo, o resumo em português, para que, por exemplo, tem pessoas recrutadoras que não falam inglês, então elas teriam um pouco mais de dificuldade de entender o teu perfil. Mas eu super gosto, você fala que você gosta de tecnologia, que você estuda, que você está sempre atuando. Então, isso é muito legal, porque você percebe, vocês conseguem perceber que é um exemplo de sobre, que é pequeno, mas que descreve um pouco do que ele é, do que ele gosta e do que ele é focado. Então, tá legal, tá bom? A minha dica colocaria em português também, para que eu tenha mais acessibilidade para outras pessoas. Mas até então, título tudo certo, palavras-chave arrasou muito, e o sobre tá muito bom também. De forma resumida, eu consigo entender um pouco sobre você, tá? Sobre as experiências, tá arrasando. Meu Deus do céu, perfil muito bom, você consegue colocar aqui tudo que você faz, as competências que você tem. Então, seu LinkedIn tá muito bom, tá bem completo, tá? Então, nessa parte de experiência, você descreveu como é que você atua. Isso é muito legal, porque eu consigo mais ou menos ter uma noção, como pessoa recrutadora, do que você faz. E é isso. Aqui tá ótimo. Sempre descrevendo. Quando você vai descrever suas experiências de uma forma geral, e aí eu tô falando para todo mundo, não precisa descrever um textão. Você consegue colocar resumos daquilo que você teve contato ou aquilo que você fez, tá bom? Na formação acadêmica você colocou também, licença e certificado também. E é isso, gente, arrasou. Aqui tá um exemplo de um parceiro de vocês, de um colega de vocês, super bom de LinkedIn. Ele tem um LinkedIn completo, ele tem um LinkedIn que explica sobre ele, que tem palavras-chave, que descreve a experiência profissional. Então, aqui eu consigo ver que ele é um profissional de tecnologia, desenvolvedor, que trabalha com Node e diversas outras tecnologias, e eu consigo saber um pouquinho sobre ele também, além da sua experiência acadêmica e certificado que ele tem. Então, isso daqui é um perfil super bom para um candidato a alguma vaga, por exemplo. Uma coisa que eu acho legal é que tenha os contatos aqui. Então, você já deixa o seu GitHub, né, o seu portfólio, e você coloca também o link do seu LinkedIn. Eu sempre gosto também de, por exemplo, ter o e-mail das pessoas, porque aí fica mais fácil. Então, uma dica que eu dou é de informações de contato, você colocar aqui o seu GitHub, você pode colocar aqui também o seu portfólio. Teve outra pessoa que me perguntou sobre onde colocar o link. Você pode colocar tanto informações de contato, quanto até aqui no seu sobre também, tá? Você poderia botar os seus links, tipo GitHub, portfólio, tudo aqui no seu sobre também.
E a dica também que eu dou é botar o e-mail. É muito importante, tá bom? Beleza, valeu aí valeu muito pelas dicas também. A partir do e-mail, teoricamente deveria estar aparecendo, não sei por que não está, mas valeu, muito obrigado. Se tiver vaga Isso, para verdade. Node, se tiver vaga para Node, aí pode falar. Boa, combinado. Já tem o seu salvo aqui, o seu perfil. Isso que a Sofia falou é verdade. Tem como colocar no seu perfil mais de um idioma. Então, para que você não tenha diversos textos, você consegue colocar o idioma e deixar na versão ou em português ou em inglês. Enfim, ele adapta automaticamente realmente o idioma do LinkedIn de quem visualiza o seu perfil. Tem a funcionalidade lá. Posso abrir para vocês depois. Agora vamos para o do Luiz Gustavo. Vou abrir aqui, tá? Você se incomoda, Luiz, se eu compartilhar o seu perfil? Boa. Deixa eu aqui, vou compartilhar essa guia aqui. Vocês estão vendo a minha guia? Esse é o perfil do Luiz Gustavo. Então, vamos lá. Aqui, eu já colocaria as palavras-chave do que você gostaria de ser, tá certo? Então, deixa eu voltar aqui. O que é que você quer ser, Luiz? O que é que você trabalha ou gostaria de trabalhar? Vamos lá. Na área de front-end, perfeito. E você, eu acho que foi você, não foi, que falou que você trabalha com HTML e CSS? Uma dica, né, então, justamente para isso, é você colocar isso aqui no seu título. Então, nessa parte que está o tracinho, coloca isso. Isso já vai ser uma forma de eu te achar mais fácil, de entender que você ou trabalha ou gostaria de trabalhar com front-end e colocar as linguagens aí que você tem interesse de aprender ou que você sabe ou que está estudando sobre. Então, a primeira dica aqui no teu perfil é justamente colocar as palavras-chave para que eu consiga te achar, tá bom? Sobre o teu sobre. Super legal, mas assim, eu descreveria mais sobre você. No que você é formado, qual curso você fez, quantos anos você tem, quais foram os projetos que você tem, que você atuou, a área que você tem interesse, os cursos que você faz. Botaria um sobre um pouquinho mais completo para entender um pouquinho mais de você, tá bom? Eu vi que você tem várias publicações, isso é muito legal, já está criando conteúdo aí. Uma outra dica é você que pode destacar, por exemplo, no teu perfil, algumas publicações que você teve. Você se incomoda se eu abrir as publicações? Eu sempre pergunto, né? Porque, enfim, a gente precisa de autorização. Mas uma coisa é você escolher algumas publicações, até para vocês, gente, exemplo, né, de conteúdos. Ele postou print, ó, das reuniões que ele teve, fez um textinho super legal. Aqui você consegue destacar no seu perfil para as pessoas verem o que você fez, no que você participou de forma mais rápida. Então, você vem aqui, copia o link da publicação no seu, como você é proprietário do seu LinkedIn, vai aparecer, destacar no topo do perfil. E é aí que você consegue destacar as suas publicações. Então, já vai ser super legal para eu olhar o teu perfil, bater de cara, já ver as publicações que você fez, já entender um pouquinho mais dos projetos que você participou. Então, poxa, você já participou de tanta coisa legal, fala aqui no teu sobre, sabe? Descreve um pouquinho das atividades que você já fez, ou enfim, dos projetos que você já atuou, tá bom? Você, na parte de trabalho voluntário, muito legal, que você já teve bastante trabalho voluntário, e você pode começar, por exemplo, da tua experiência profissional, adicionar a Haka Pride. Você participou, se você participou de algum outro projeto, que você desenvolveu alguma coisa, que você criou alguma coisa, você também consegue colocar na parte da sua experiência profissional também, descrevendo resumidamente aquilo que você fez, tá? Mas até então tá super bom, só esses pontos, né, que eu gostaria de colocar para você. Se você fez algum curso também, seria legal você colocar, né, na parte dos cursos, licenças e certificados, mas o seu perfil está no ótimo caminho, Luiz. Só botaria a palavra-chave, descreveria um pouquinho mais sobre você, adicionaria as publicações no topo do perfil, você já cria conteúdo, né, tipo, da sua área, então isso é muito bacana, e adicionaria aí a experiência profissional com aquelas dicas que eu dei antes. Fez sentido? Boa! Gabriela perguntou, eu vou tirar sua dúvida, mas aí eu vou primeiro ver o perfil do Iago, tá bom, Iago? E aí logo em seguida eu vou para você, certo? Iago, você se incomoda de eu compartilhar o seu perfil? Boa, vamos lá. Agora a gente vai para o LinkedIn do Iago. Iago também já está arrasando muito, palavras-chave, é isso aí, informações de contato.
tem o GitHub dele, tem o LinkedIn dele, colocaria o e-mail também, tá bom? Sobre o teu sobre, a mesma coisa que eu falei anteriormente, eu descreveria um pouquinho mais sobre o que você fez, sobre quantos anos você tem, no que você é formado, qual curso você já fez, a sua área de interesse, então eu descreveria só um pouquinho mais no seu sobre, mas as palavras-chave tá muito bom. Eu tiraria esse júnior aqui, tá? A gente consegue perceber que você é um profissional júnior de acordo com a tua experiência, né? De acordo com o teu perfil. Mas se você bota a palavra júnior, ele pode limitar a busca do seu perfil. Então, eu só tiraria esse nome. E aí, formação acadêmica, muito bom, colocou tudo, botou as competências, os projetos, super legal. Incluiria a parte de experiência profissional, né? Tipo da Hacka Pride ou de algum outro projeto que você já participou e desenvolveu alguma coisa, criou alguma coisa. Colocaria também descrevendo um pouco as habilidades, né? As atividades que você teve. E começar a criar conteúdo. Você ainda não publicou nada. Eu entendo que tem pessoas, né, que são, tipo, super realmente mais introspectivas, que não gostam muito de se expor, mas aproveita esse momento de conexão que você está tendo, os bootcamps que você está participando, as mentorias que você está tendo, tira print, fala de forma resumida para que você consiga ter um LinkedIn com mais alcance. Tá certo? Faz sentido? Boa. Agora vamos para... Eu vou só parar de interromper aqui, que agora vamos para a dúvida de Gabriel. Marília tem uma dúvida. Estou estagiando em TI, mas a área não é a que eu gostaria, que é cibersegurança. Tenho receio de que meu LinkedIn esteja confuso ou que apareça que não tem um foco. Você quer compartilhar para mim o seu LinkedIn? Por enquanto que a Gabriela vai me responder, tem uma outra pergunta sobre o Guilherme. Marília, eu já vi opiniões muito diferentes sobre Open to Work no LinkedIn. O que tu pensa sobre o assunto? Minha opinião pessoal, tá, gente? Eu acho que isso é realmente muito pessoal e cada pessoa vai ter a sua. Eu não boto. Se eu não tivesse alocada no mercado de trabalho, eu não colocaria, certo? Eu faria algumas publicações de tipo, estou aberta ao mercado, tenho experiência nisso, nisso, nisso. Esses foram alguns projetos que eu já tive contato, mas eu não colocaria o selo de Open to Work no LinkedIn, não. Justamente, tem pessoas que banalizam o selo, tem pessoas que valorizam. Então, como a gente tem muitas opiniões, prefiro não colocar. Eu sou meio que desse estilo. Mas, assim, é muito particular de cada pessoa. Tem gente que gosta, tem gente que acha relevante. No meu caso, eu não colocaria se fosse eu, certo? Falando. Dica para responder a galera que agradece a conexão. Só agradecer de volta. Sempre fico saber o que falar. Sempre, gente, eu como pessoa recrutadora, sempre tento ao máximo responder todas as pessoas. Então, eu sempre acho legal responder sim. Se uma pessoa, poxa, fez conexão com você, nossa, obrigada pela conexão. Nossa, obrigada também. Fico à disposição caso você precise de alguma coisa. Me coloco à disposição para futuros bate-papos, caso você queira trocar conhecimentos. Então, é isso mesmo. Você agradece de volta, certo? E mantém ali aquela sua conexão dele entender que pode te acessar em algum momento. O mundo corporativo, gente, é muito pequeno. Então, a gente se esbarra com pessoas que a gente nem imagina. Então, sempre ter bons relacionamentos com as pessoas é muito, muito importante, tá bom? Vou abrir aqui o da Gabriela. Gente, só reforçando isso do Open to Work, é muito individual, tá bom? Então, vocês perguntaram a minha opinião como pessoa recrutadora e como pessoa que se candidata a vagas também, gente. Eu também participo de muitos processos seletivos. Então, eu não colocaria se eu fosse Marília, mas tem pessoas que têm opiniões diferentes da minha, e aí você tem que achar de vocês, tá bom? Eu vou abrir aqui o da Gabriela, ela mandou para mim. Eu vou compartilhar aqui seu perfil, tá bom? Vamos lá. Aqui nas suas palavras-chave, você consegue dizer que você é graduando em análise de desenvolvimento de sistemas, gestão de processos, não. Eu, Marília, não gosto de colocar que eu sou formada no meu título. Isso daqui, ele serve um pouco mais para a gente te achar no que você é. Faz sentido? Por exemplo, se tem algum certificado específico que você faça, por exemplo, AWS. Gente que tem experiência com AWS. Então, eu acho válido colocar aí. Mas quando você pensa em graduação, eu deixo para colocar na parte de graduação mesmo, né? Que é lá em conquistas acadêmicas. Então, aqui eu colocaria cibersegurança, inovação. É uma palavra mais geral, mas eu colocaria mais cibersegurança e o que você gostaria de fazer, porque eu vi no seu comentário que você está estagiando nisso, mas que você
não é a área que você gostaria. Então, você coloca cibersegurança, que é a área que você atua, né, hoje, que é a área que você trabalha, e coloca também o cargo, ou enfim, a área que você gostaria de atuar. Porque aí eu consigo entender que você trabalha com isso e que possivelmente ou você trabalha com aquilo também, ou você gostaria de trabalhar. Faz sentido? Olha aqui, gente, ela já tem várias coisas em destaques, muito legal. Isso mostra teus certificados, né, que você fez, então isso é muito bom. Você tem a parte de destaque já recheado, isso é legal. Eu consigo ter a visualização rápida do que você faz ou que você já fez. O teu sobre tá bem pequenininho, então a mesma dica que eu dou para as outras pessoas é justamente falar um pouquinho mais sobre você. Poxa, você tem quantos anos? Você é graduada? Você pode colocar aí que você é formada na universidade tal, no curso tal, que você tem, que já fez alguns cursos de algumas áreas, a sua área de interesse. Fala um pouco mais sobre você. Então, colocaria aqui um pouco sobre. No seu cargo, estagiária de TIAP, como você trabalha em cibersegurança, eu colocaria aqui, estagiária em cibersegurança. TIAP, eu acho que é uma palavra muito específica e quando a gente pensa, conseguir te atingir. Por mais que não seja uma área que você não gosta, mas, por exemplo, que hoje você trabalha em cibersegurança, e se eu tiver uma vaga de cibersegurança, eu consigo entender que você trabalha com cibersegurança. Porque tem cargos que são nomes muito específicos de cada empresa. Então, por exemplo, tem empresa que trabalha com seu estágio é em processos e queria. Seu estágio é em processos e queria ir para cibersegurança. Boa. Então, eu colocaria isso. Estagiária em processos e projetos, ou processos de tech. Eu colocaria algo desse tipo. Deveria ser o cargo. E no seu sobre, eu colocaria que você é estagiária em processos, que você tem interesse em cibersegurança, que você se especializa em cibersegurança, que é uma área que você acredita, que é uma área que você se vê, né, trabalhando. Então, eu colocaria no seu sobre esse interesse também, tá? E aqui no seu título de palavra-chave, eu colocaria que você trabalha na área de processos e projetos e cibersegurança para as pessoas poderem te achar caso a gente tenha, por exemplo, alguma vaga. Tá bom? Então, eu aproveitaria o seu sobre para descrever um pouco sobre você, dar uma geral no que você já teve de experiência profissional e colocar teu interesse em cibersegurança e, por exemplo, os cursos que você já fez, por exemplo. Tá bom? Aqui você descreve bem o que você faz de forma geral, então isso é muito... Aqui eu botaria, sei lá, estagiária em Analytics e processos e projetos, só para deixar no cargo mesmo, que é através desse cargo aqui que a gente busca, né, que a gente tem essas palavras-chave. Você também tem a formação acadêmica, você também tem trabalho voluntariado, então, assim, o seu perfil está indo no caminho super certo. A única coisa que eu faria era justamente mudar um pouco dessas palavras-chave e fazer um sobre um pouco mais completo, tá certo? Explicando um pouquinho mais sobre você. De resto, tá super bem também. Olha, você já tem recomendações, então isso é muito bom, está no caminho bem. Uma coisa que eu faria era títulos de palavras-chave, mais sobre o sobre, e mudaria só essa palavrinha. Botaria realmente estagiária de processos e projetos, de analytics, alguma coisa que remeta realmente ao cargo que você faz, tá bom? Gente, a gente passou do horário, já é 10h03, mas eu queria agradecer muito a todos vocês. Queria saber se você tem mais algumas dúvidas finais que eu possa ajudar. Desculpa ter passado 4 minutinhos. Vamos fechar em 5, que eu atrasei 5 minutinhos da mentoria, mas fiquem à vontade para me procurar no LinkedIn, no WhatsApp. Eu ainda não entrei no Discord, eu vou entrar, tá certo? Mas aqui eu deixo meu LinkedIn, meus contatos também. Podem falar comigo, que eu estou super à disposição para ajudar, tá bom? Queria pedir para vocês, quem puder e quiser, ligar a câmera para eu poder tirar um print bem legal, para poder mostrar às pessoas aqui na empresa como foi esse momento proveitoso. Mas fiquem à vontade, que só quem se sentir à vontade, tá bom? Boa. Minha net está muito ruim. Tudo bem, Camila, sem problema. Eu vou tirar aqui o print, vou dizer já, tá bom? Boa, gente. 1, 2, 3 e já. Boa, muito obrigada. Qualquer coisa que vocês precisarem, contem comigo, viu? Beijo, abraço. E é isso, aproveitem muito a Hacka Pride, que é um evento maravilhoso. E é isso. Tchau, gente. Bom dia.